Os planos de saúde individuais e familiares terão um reajuste anual máximo de 5,11%. Esse percentual foi definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Embora seja um dos menores índices autorizados nas últimas décadas, esse aumento ainda gera dúvidas entre milhões de consumidores sobre como o reajuste é calculado, quando ele pode ser aplicado e quais são os direitos dos beneficiários diante de uma alta dos custos da saúde suplementar. Nossa convidada para entender os impactos dessa decisão e sobre como o consumidor deve observar para evitar abusos é a diretora de Assuntos Jurídicos do Procon São Paulo, Patrícia Dias. Doutora, muito obrigado pela presença. Imagina, estamos à disposição. Diretora, a ANS definiu então esse reajuste máximo de 5,11%. Qual é a principal leitura que o consumidor deve fazer dessa decisão? O consumidor tem que ficar atento, principalmente quando ele receber o seu boleto, né? Para verificar se realmente a sua operadora está cumprindo o índice determinado pela agência. É importante, recebendo o seu boleto, verificar se o valor de reajuste adotado atende esse percentual. E como é que faz isso? Pego a soma dos meus boletos do ano passado e faço essa conta? Como que é feito, né? A aplicação do reajuste anual, ela só pode ser feita no mês de aniversário do contrato. Então, esse índice agora, ele começa a aplicar a partir do mês de julho. Então, recebendo o seu boleto, se o seu aniversário do plano é em agosto, ele verifica o valor que ele pagava no mês anterior e aplica a porcentagem de 5,11%. Verificando que o valor está superior a essa porcentagem, ele entra em contato com a operadora e pede esclarecimento sobre isso. E é possível que a operadora traga aí alguns penduricalhos, apresente algumas razões ou justificativas para o aumento superior a essa meta? Para plano individual e familiar, a correção sobre esse reajuste é limitado a 5,11%. 5,11%. Agora, o que pode acontecer é a operadora diminuir, que é um valor teto, é o máximo que ela pode cobrar. Agora, acrescentar outros objetos, outras cobranças, não justifica, a não ser que você tenha um plano diferenciado com relação à coparticipação, que é quando você faz utilização especificamente de determinado procedimento. Mas, caso contrário, o teto, o limite é esse percentual. Qualquer coisa acima disso, o consumidor tem que ficar atento e entrar em contato com a operadora. Agora, muita gente compara, o reajuste dos planos com a evolução da inflação. Por que esses percentuais costumam ser diferentes? Como é que essa conta é feita? A questão da inflação, o IPCA, é um dos itens também que compõem o indicador de reajuste proposto do plano de saúde. Então, assim, a gente tem que ter em mente que esse percentual calculado é feito através de uma metodologia que a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece e o que ela considera? A frequência de utilização dos serviços de saúde e também o índice, do IPCA. Só que o índice da inflação, ele é considerado dentro do valor apenas 20%, enquanto a frequência de utilização do plano de saúde é 80%. Então, ele tem um limite. Agora, o consumidor percebendo que há alguma disparate que não coincide com o que foi oficialmente declarado, ele deve acionar o Procon, a Agência Nacional de Saúde e a própria operadora para pedir maiores esclarecimentos. E esse modelo, na opinião do Procon, é transparente o suficiente para o consumidor entender o que ele está pagando? O que acontece, a fórmula como ele é apresentado pela agência, ele não é tão simples para o consumidor, né? É fato que a agência hoje, ela especifica, ela coloca inclusive através de meios mais detalhados com imagem, disponibiliza inclusive perguntas e respostas sobre esse assunto para facilitar o entendimento e a compreensão do consumidor. Mas como você envolve cálculos, índices de valores de despesa, inflação oficial e outros indicadores, gera uma série de dúvidas. Por isso, da importância dos órgãos de defesa do consumidor de proporcionar essa transparência e esse acesso à informação e também da Agência Nacional de Saúde. Doutora, como é que a gente explica para as pessoas que não sabem dizer exatamente qual é o seu plano de saúde, qual é a diferença entre o plano individual, plano coletivo e o plano empresarial? Eu tenho visto muita propaganda também sobre planos internacionais. Todo mundo falando, olha, você paga R$ 1.500 uma consulta médica e recebe 200 de reembolso.
No plano internacional X, você pode ter até 100% do valor de volta. As pessoas são saraivadas com propaganda o dia inteiro nas redes sociais e ficam perdidas. Sem dúvida nenhuma, né? O que é importante deixar claro, o plano individual e familiar é aquele que eu, pessoa física, contrato com determinada operadora de saúde. Então, eu tenho operadora A, B e C, eu faço uma pesquisa e dentro do que é apresentado no mercado, eu faço a contratação. O plano coletivo, ele é dividido em tanto empresarial e também tem os planos coletivos de adesão. Então, o que é o empresarial? Eu tenho uma relação de emprego e o meu empregador proporciona a oferta de plano de saúde com uma operadora, ele faz uma contratação, mas ele é por um número muito maior de vidas, você envolve decorrente de uma relação de trabalho ou em razão de um coletivo por adesão, se você trabalha em algum órgão de classe, alguma coisa, uma categoria representativa, e eles fazem essa contratação, e pelo fato de você pertencer a essa categoria, né, esse vínculo com essa pessoa jurídica contratante, você tem direito. Nesse cenário, o que é importante dizer? Hoje, o que a gente percebe no mercado? Plano individual familiar, ele está cada vez mais escasso. Você percebe muito o plano coletivo, por isso que hoje, inclusive, é muito comum você ver operadoras, empresas pequenas, MEPP, fazendo contratação como pessoa jurídica, porque é o que apresenta hoje no mercado, porque plano individual está cada vez mais escasso. Ou seja, as empresas não estão interessadas em oferecer planos individuais. Você percebe uma migração no mercado. Inclusive, isso é uma das críticas dos setores de defesa do consumidor, dos órgãos e entidades de defesa do consumidor, justamente com relação a essa questão. Porque você não tem uma oferta democrática no mercado que possibilite, por exemplo, você fazer uma portabilidade. Então, eu estou em determinado plano, eu não consigo mais pagar com reajuste, por exemplo, esse 5,11%. Dentro do meu orçamento eu não consigo, só que eu não tenho opção no mercado, às vezes, para fazer uma mudança, porque não existe a variedade de planos e de operadoras ofertando, porque você percebe muito plano coletivo, por uma série de fatores, questão de estrutura, o plano coletivo, por exemplo, ele não é regulamentado o aumento. Quase como uma negociação ano a ano entre a empresa e os interessados. Exatamente, eles consideram uma série de cálculos, isso é fato para eles fazerem a questão do cálculo do reajuste. Mas por exemplo, ele considera a sinistralidade, o número de uso, o custo feito dentro daquela carteira coletiva, e ele distribui ali o aumento, e como não tem regulamentação, por isso que é um dos objetos de crítica das entidades de defesa do consumidor, fica muito vulnerável, porque a operadora pode apresentar do jeito que tem, olha, o custo é esse. Né? É diferente do plano individual e familiar, que ele tem um teto, é regulamentado pela agência, tem parâmetros a seguir. Agora, coletivo, pela ausência de regulamentação, fica muito aberto e, assim, as distorções, elas aparecem. Bom, além do reajuste anual, doutora Patrícia, muitos usuários também enfrentam os aumentos por faixa etária, né? Como é que funciona essa regra? Em que momento ela pode se tornar abusiva? O que acontece? A Agência Nacional de Saúde, ela estabelece uma série de faixas etárias e ele vai colocando de 1 a 6 e ela vai atendendo determinado limite temporal de idade. Então, ela vai colocando, conforme o período, ele tem um reajuste, né? Mudou a faixa etária, além do aniversário do plano, que é o reajuste anual previsto, que nem a gente está tratando, também, conforme você muda, você entra numa nova faixa etária, você também pode ter um acréscimo de cobrança que é regulamentado e determinado para a agência. Qual é a orientação do PROCON? O consumidor que receber seu boleto, percebeu que o valor está muito acima, ele está em dúvida, ele não tem certeza se aquilo é abusivo ou não, procure um órgão de defesa do consumidor para analisar, porque vai ser visto o contrato, a forma de reajuste, a porcentagem, se teve alteração de faixa etária, e em razão dessa faixa etária, se o percentual está dentro dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde ou não. Então, é importante que o consumidor sempre fique atento, em qualquer dúvida, procure os órgãos de defesa do consumidor e a Agência Nacional de Saúde. E para quem está enfrentando dificuldades financeiras, doutora, existem alternativas antes de simplesmente cancelar e ficar desprotegido? É importante que o consumidor não adote essa medida de forma imediata. Então, o que é importante? O consumidor verificar que categoria de plano que ele está,
a possibilidade se ele consegue fazer a portabilidade ou não. Por quê? Porque a portabilidade ele pode encontrar a possibilidade de localizar um plano que seja equivalente em valor, equivalente quando a gente fala é que segmentação de cobertura, se atende ambulatório, hospital, com ou sem obstetrícia, se ele, porventura, tem dentro de um valor abaixo do que ele está atualmente pagando, fazer uma verificação, fazer uma pesquisa antes de cancelar, porque é possível ele fazer a portabilidade, que é a mudança de um plano para outro, em valores que ele tem condições de pagar e sem que necessariamente ele tem que reduzir, inclusive, toda a gama de serviços, de hospitais, do que ele precisa em razão do seu acompanhamento de saúde, né? É interessante a gente perceber essas nuances, essas diferenças, né? Para buscar uma portabilidade, para falar sobre cancelamento e não tomar nenhuma decisão intempestiva que te deixe desprotegido ali na frente. E a gente sabe que o número de famílias brasileiras endividadas é muito grande e uma das primeiras coisas que a pessoa corta é o plano de saúde, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. E é importante esclarecer, a Agência Nacional de Saúde, ela disponibiliza uma série de orientações de como o consumidor pode mudar de um plano por outro através da portabilidade. E, além disso, ela também disponibiliza um simulador de valores. Isso facilita que o consumidor faça avaliação, verifique as possibilidades dentro do que ele tem condições e adote uma posição, uma escolha definitiva a partir do momento que ele tem todos os elementos avaliados sobre a circunstância que o atenda, e não de forma repentina. E eu faço isso no site da ANS? Tem um caminho simples para as pessoas seguirem? No site da ANS, ele tem um link que é o atendimento de consumidor, aí tem lá as condições, as cartilhas de portabilidade. Se ele tiver dúvida, no site do Procon também tem orientações sobre mudança de plano de saúde, e o que é importante, o consumidor sempre vê todas as circunstâncias que atendem, se o plano dele está naquela situação, avaliar todos os dados antes de adotar qualquer medida, porque uma vez cancelado o plano, não há possibilidade de fazer a portabilidade. Você tem que estar com o plano vigente. Boa dica. Doutora, e esses planos internacionais de saúde aí, eles estão amparados por lei? Normalmente a pessoa precisa sair numa viagem internacional para aderir e depois estar protegida? Tenho ouvido falar muito sobre isso, justamente por causa da questão do preço, porque dizem ser mais barato. Essa questão dos planos tem que ficar muito atento, porque às vezes se apresenta como plano e não é plano, né? É seguro saúde em razão seguro viagem. Então, é importante que o consumidor fique atento, porque a publicidade utilizada leva e acaba induzindo o consumidor achando que ele está adquirindo algo de um valor muito menor. O que é importante ele verificar? Se realmente é um plano de saúde, qual é a área de cobertura. Não adianta você ter um plano com área de cobertura fora, sendo que você, a maior parte do seu período, você está em território nacional, que você precisa de atendimento. Então, é importante ele ficar atento à rede de credenciamento, hospitais de atendimento, todos os profissionais habilitados. Acima de tudo, verifique, pesquise e não contrate algo se não tem certeza. Às vezes a publicidade vende uma coisa e é outra. Eu conversei com Patrícia Dias, diretora de Assuntos Jurídicos do Procon em São Paulo. Muito obrigado, doutora. Nós agradecemos e estamos à disposição.